Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos assistir a um vídeo do E-Nerd falando sobre a Solo Leveling com a batalha de Song Jin-woo com Ygritte no mangá, ou até no anime também que acabou de ser lançado. Então vamos embora. Galera, o anime de Solo Leveling só tá no começo, tá bom? Se você acha que já tá lá na frente, esquece, tem muita coisa ainda. E o Jin-woo, ele ainda nem chegou nem na metade do poder que ele terminou no mangá, beleza? Só pra você ter noção. E uma das lutas mais importantes pra ele chegar nesse nível tão absurdo foi a luta contra o grande cavaleiro Ygritte. Então, se você ainda não leu o mangá e não quer esperar até essa luta aparecer no anime, cola aqui pra ver como que foi essa luta épica entre esses dois, beleza? Porque o fim dessa luta foi o verdadeiro começo da jornada do Jin-woo. Bora! Pera aí, vamos lá. Eu teria negado. Mas enfim, é o Song Jin-woo, né, galera? Vocês sabem como é que é. Então, mesmo sem saber o que tinha do outro lado, ele mergulhou de cabeça aí já nessa quest. A quest, ela começou num salão gigantesco, cheio de armaduras vivas. Né? E essas armaduras, elas eram mega resistentes. Tanto que a adaga do Jin-woo não tava fazendo nem cócegas nelas, pra você ter noção. Mesmo com as habilidades dele, tá? Com aquela arrancada e o corte vital, nada acontecia. A defesa dessas armaduras eram os status mais altos que elas tinham. Ou seja, todo o resto, elas eram inferiores aos status do Jin-woo. Ele percebeu isso rapidinho, né, e já partiu pra encarar essas armaduras na força bruta. Como o Jin-woo ele tava super bufado na força, ele começou a destruir as armaduras na mão mesmo. Matou várias dessas armaduras na porrada, distribuindo socos, chutes, cotovelada, voadora, tudo, né? Só que não tinha só armadura nessa quest não, gente. Tinha alguns cavaleiros com habilidade de furtividade e alguns magos também. Mas mesmo com esses caras novos aí, o Jin-woo, ele bolou uma estratégia para cada um e passou todos. Como tudo funcionava, né, como um jogo, cada inimigo morto gerou XP pro Jin-woo e alguns itens também. Os monstros eles droparam um amuleto do guardião de rank A, o peitoral do grande cavaleiro também de rank B, a luva do arqueiro de rank C, a manopla do grande guerreiro de rank B, o anel do grande mago de rank B. E também tem as botas do assassino de rank B. Cada item dava alguns atributos e habilidades a mais pro Jin-woo. E com essa bufada dos equipamentos, ele se sentiu pronto para encarar o boss. Então, ele partiu pro salão dele. O salão era a sala do trono de algum rei, né? Mas o trono estava vazio. Porém, o Jin-woo, ele sentiu um calafrio tão grande que fez até o espírito dele tremer de medo. É uma sensação que ele só experimentou naquele covil duplo. Ou seja, essa sala não estava vazia. Alguma coisa extremamente poderosa estava ali dentro. E não demorou muito para aparecer. Do lado do trono, galera, um baita cavaleiro ali surgiu das sombras. Um cavaleiro de armadura vermelha, mas não era só a armadura dele que era vermelha, tá? O nome também era. E você sabe o que significa, né? Significa que o inimigo estava níveis acima do jogador, então a luta seria extremamente complicada aí contra o poderoso Ygritte, né? Que é o comandante sanguinário. Olha o nome. E aqui eu tenho que comentar, né? Não posso deixar isso de lado. Eu tenho que falar, galera, que o Ygritte ele lembrava muito o Artorias, né? Que é um chefe da DLC do Dark Souls 1. Bom, pelo menos nessa forma inicial dele, né? Porque depois o bicho ficou um pouco mais parrudo. Mas vamos lá. A treta ela já começou ali com o Ygritte tomando a iniciativa e partindo já pra cima ali do Song Jin-woo com golpes altamente rápidos e poderosos com aquela espada um pouco grande dele, né? Cada golpe que o Ygritte dava era um pilar que ia embora. O bicho estava demolindo tudo na vontade, de tanta vontade de matar realmente o Jin-woo. Isso sem falar que a velocidade do Ygritte, né, era tão alta quanto a do Jin-woo. E isso obrigou ele a só desviar dos golpes para realmente continuar vivo. Mas claro que o Jin-woo não ficou só na esquiva, né? Ele tentou alguns contra-ataques, mas todos sem sucesso. Já que a armadura do Ygritte era praticamente, galera, impenetrável e as adagas do Jin-woo não conseguiram nem arranhar a armadura do Ygritte. O Ygritte, como um típico boss, estava ameaçando o Jin-woo com vários golpes, né, não dando tempo nem dele respirar. Nessa altura, a luta ela parecia que era questão de tempo pro Jin-woo realmente bater as botas. Só que o Jin-woo, né, sendo o Jin-woo, ele desviou de um dos golpes e ficou longe do Ygritte, ganhando um certo tempo ali para respirar, pensar e decidir mudar completamente a estratégia dele. A nova estratégia do Jin-woo foi apostar tudo na força que ele tinha e começou a lutar contra o Ygritte, o boss, sem nenhuma arma na mão, galera. Pois é, ele foi pra trocação, partiu pra porradaria ali, mano. A nova estratégia do Jin-woo pode parecer tão loucura, certo? Pode, né? Mas ele tinha gastos muitos pontos de experiência em força já. Você sabe disso. Até pra você que já viu o anime, você sabe que o Jin-woo desde o início, né, ele tem essa certa filosofia da força, que
sempre vai ter alguém mais forte que você. Então você tem que sempre focar em força. Enfim, você sabe o que eu tô falando. Fora também, galera, não vou esquecer, né, que ele já tinha deitado muitas armaduras na força bruta antes. Então a estratégia não foi tão absurda assim. Só que o Ygritte, ele também tinha uma carta na manga. Quando o Ygritte, ele viu que o Jin-Woo tava querendo sair na porrada, sabe, na mão, ele topou na hora. Pois é, ele largou a espada, tirou a capa e os outros equipamentos pra ele ficar mais leve. E ele entrou de cabeça nessa ideia de sair na porrada mesmo. O Jin-Woo até achou que o Ygritte estava zoando com a cara dele. Mas o bicho, galera, o bicho era brabo mesmo. O Ygritte, ele sabia que tinha tudo pra superar o Jin-Woo, com ou sem as armas, e foi pra porrada, meu irmão. O Ygritte, ele partiu pra cima do Jin-Woo, acertou um socão no peito dele já ali de cara e jogou o Jin-Woo na parede. Não satisfeito, o Ygritte, ele atacou outra vez e dessa vez o golpe daria dano crítico no Jin-Woo. É sorte que ele conseguiu se defender, senão ele realmente teria ido de arrasta pra cima. Tanto que, mesmo defendendo, pra você ter noção, o Jin-Woo, ele sofreu muito dano. Menos 500 pontos de vida pra ele ficar esperto. Agora, o que o Jin-Woo ele poderia fazer contra um monstro tão poderoso como esse? Apertar a pausa, né? Não. Ele só tinha uma opção, galera, que era mudar de estratégia de novo. Ele parou de apostar na força bruta e começou a apostar na velocidade incrível que ele tinha. O Jin-Woo, ele partiu pra cima do Ygritte com a habilidade da arrancada, né, que aumentava a velocidade dele em 30%. Com isso, ele achou que o Ygritte ele seria surpreendido, mas não foi. O Ygritte, ele conseguiu acompanhar a velocidade do Jin-Woo, pois é, né? Mesmo com ela aumentada, galera. Pra você ver o quão pica o Ygritte é. Tanto que ele quase acertou uma cotovelada no Jin-Woo e os dois começaram a trocar porrada, né? No maior estilo Dragon Ball. Tá! Os dois ali. Com cada soco sendo defendido ali com outro soco. O Jin-Woo acabou não tancando essa trocação, né? E acabou tomando um soco que fez ele girar no ar. O que fez a vida do Jin-Woo ficar abaixo dos 30%. E com a vida tão baixa assim, uma habilidade foi ativada, que é a Perseverança, né? Que reduzia qualquer dano em 50%. O Jin-Woo, ele tinha que agradecer e muito, galera, a essa habilidade. Porque como ele estava caído e com a guarda aberta, o Ygritte, ele aproveitou. Ele puxou o Jin-Woo pela perto e acertou um senhor soco nesse meu irmão, né? Pra ele ficar maluco. Acorda, né, meu irmão? Mandando já ele direto ali na parede acima do trono. Fazendo o Jin-Woo cair no trono praticamente já derrotado. Sem essa habilidade, galera, teria sido realmente game over pro Jin-Woo. O Ygritte, ele viu essa cena e decidiu que a luta tinha acabado ali. Então o que ele fez? Ele usou uma das habilidades secretas dele, que é a telecinese. Ele puxou a espada dele que estava longe e deu o que seria o golpe final. Só que não foi, porque o Jin-Woo, ele ainda tinha mais um truque. É o nosso protagonista, né, galera? Vocês lembram dos drops que ele conseguiu no começo dessa quest? Um desses drops foi a manopla do Grande Cavaleiro, né? E a habilidade dela era reduzir o dano físico em 3%. Mas ela tinha um efeito adicional. Ela prevenia todo e qualquer dano nas mãos, e com esse efeito, o Jin-Woo, ele fez o que parecia um impossível, galera. Ele segurou a espada do Ygritte com uma mão só. E isso causou uma baita onda de choque que abriu um pouco ali a guarda do Ygritte. E o Jin-Woo aproveitou. Ele enfiou a adaga já ali direto no olho do Ygritte, né? Um dos poucos pontos sem proteção da armadura que ele tinha. E esse golpe, ele surpreendeu o Ygritte tanto que quando ele se inclinou pra trás, né, pra meio que tentar arrancar a adaga, ele abriu outro ponto sem proteção, que era o pescoço. E outra vez o Jin-Woo, ele aproveitou de novo essa brecha, ele summonou a adaga de volta na mão e acertou no pescoço do Ygritte. Mas só a adaga não foi suficiente pra matar o Ygritte. O Jin-Woo, ele teve que ativar a segunda habilidade dele pra conseguir matar o bicho, pra você ver o quão forte o Ygritte era. Com o ataque vital ativado, o Jin-Woo, ele deu danos críticos no Ygritte, já que essa habilidade causava danos críticos, né, em pontos vitais dos inimigos. Com essa habilidade, o Jin-Woo, ele superou uma das lutas mais difíceis que ele teve durante toda a sua jornada. Uma luta que ele beirou realmente a morte várias vezes. Pra falar a verdade, né, ele flertou com a morte ali algumas vezes, e ele só não foi pro caixão direto porque ele tinha muitas cartas na manga, né? Algumas habilidades e os drops do início dessa quest. E com o Ygritte finalmente morto, ele dropou uns itens muito poderosos, né, que são absurdos, como o Elmo do Cavaleiro Vermelho de rank S, uma pedra de runa com a habilidade Toque do Dominador, né, uma pedra de retorno e muito gold. Essa habilidade, Toque de Dominador, foi o que o Ygritte ele usou para puxar a espada para dar o golpe final da luta. Essa habilidade ela foi extremamente importante pro Jin-Woo ao longo aí das muitas lutas que ele teve, enfim, ao longo aí do solo leveling. Isso foi muito importante pra ele. Depois de passar o Ygritte, vários portais se abriram na frente do Jin-Woo, mostrando que a quest ainda não tinha acabado. Sem pensar duas vezes, o Jin-Woo entrou no portal e deu de cara com centenas, mas centenas de armaduras, galera. Além de um contador de pontos
e um timer. Ou seja, quanto mais tempo de um aguentasse, maior seria os pontos dele e mais raro seria também um novo trabalho que ele conseguiria. Só que, como o Jin-Woo ele estava nas últimas, ele tentou usar a habilidade furtividade para ganhar tempo, né, e pontos. Mas nessa sala também tinham uns magos que conseguiam counterar essa habilidade, né, mostrando onde ele estava para as armaduras poderem ali atacar ele. Sem a furtividade, galera, o Jin-Woo ele teve que lutar de novo, mesmo sem condições, né? Ele até derrotou uma penca lá de armaduras, mas elas não paravam de aparecer, era infinito. Era realmente, né, tipo, vamos ver quanto tempo você aguenta, meu irmão. Então ele já pensou em vazar ali com uma pedra de retorno. Mas, nisso que ele pegou a pedra, uma armadura acertou o braço dele e não deixou ele usar a pedra. Nisso, o Jin-Woo começou a ter uma luta mental. Começou a lembrar de tudo que passou e uma imagem dele mesmo apareceu na mente dele. O que deixou ele furioso, liberando todo o poder que ainda estava ali dentro dele. Mas mesmo, galera, mesmo com tudo isso, as coisas estavam feias e ele não ia aguentar continuar nessa trilha. Sorte que ele foi salvo pelo Gongo. Mas como assim, Brano? Como o Jin-Woo não tinha batido ainda, galera, a quest diária, ele foi mandado pra área de punição. Uau! Ué, mas como assim, Brano? Como assim? Você lembra no início, você que já viu o anime, você deve lembrar, lembra no início que ele não completou a quest diária e ele foi mandado para aquele deserto? Nessa área, o Jin-Woo ele pode usar itens, né? Então ele se recuperou e ainda matou muitas daquelas centopeias malucas lá do deserto gigante durante o tempo de punição. Com isso, ele upou mais um pouco e retornou para a quest principal mais forte ainda e recuperado, né? Quando o Jin-Woo ele voltou para a sala, ele percebeu que os magos ficavam invocando essas armaduras sem parar. Então, ele mudou aí completamente a estratégia dele. Ele parou de lutar contra as armaduras e foi na caça ali aos magos, né? Por favor, use seu cérebro, né? Depois de muito esforço, ele conseguiu matar os 5 magos e todas as armaduras sumiram, mostrando que ele aguentou 4 horas, 29 minutos e 16 segundos, rendendo uma classe secreta pra ele, que é um dos trabalhos mais raros de todos, que é o de necromante. Porque você já sabe que existe o tanque, né? Existe o healer, o assassino, né? O arqueiro, sei lá. Mas ele recebeu um dos trabalhos mais raros de todos, que é o necromante. Além de conseguir, galera, a classe secreta, os pontos que ele ganhou fizeram essa classe ser promovida, passando para Lorde das Sombras. E com essa upada, uma nova e poderosa habilidade veio junto, que é a extração de sombras. E essa habilidade é uma habilidade que ressuscitava os monstros mortos, só que como sombras que lutavam ali ao lado do Jin-Woo como soldados leais e poderosos. Para conseguir esses soldados de sombras, ele só tinha que dizer a famosa ergam-se, né? Que é essa frase ali para conseguir um mini exército. Sabe o que ele queria mais do que aquelas armaduras e os magos que ele tinha acabado de matar? O Ygritte. Pois é, ele foi até o corpo ali cair do Ygritte e deu o comando erga-se. Mas essa primeira tentativa falhou, né? E como essa habilidade já podia ser usada só 3 vezes no mesmo alvo, né? E se falhasse as 3, nunca mais poderia ser usada nesse alvo, ele ficou um pouco preocupado. Mas ele tentou de novo e falhou de novo, né? Deixando ele só realmente com mais uma tentativa. Então, antes de tentar pela última vez, o Jin-Woo ele trocou uma ideia com o cadáver, né? Ele falou para deixar de proteger alguém que já tinha morrido e que passasse a proteger quem estava na frente dele, né? Porque o Ygritte estava na sala do trono como se fosse tipo o protetor do rei, né? Que ficava ali. Então ele teve esse papo com ele. Depois disso ele falou, né? Pela última vez, erga-se. E dessa vez deu certo, galera. O poderoso Ygritte agora era um dos soldados da sombra mais poderosos que o Jin-Woo teve. Que é um cavaleiro que protegia o próprio Ashborn. Agora era o braço direito do Sang Ji-won. Olha, eu vou falar pra você, essa foi talvez uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Espero que eles façam muito bem isso no anime. E se você tem fé, que vai... E quem gosta de ver equipamentos, essas coisas, o manhwa mais bom pra você ver isso é Overgear. É um cara que joga um jogo. Nesse jogo ele consegue um livro, e esse livro dá a habilidade de dar uma nova classe a ele, uma classe lendária, que é chamada Ferreiro Lendário. E ele volta no nível 1, mas só que acaba perdendo, e essa classe lendária é capaz de tipo equipar qualquer item, mas com restrições por causa do nível que ele tava. Ele pode equipar arma, armadura, tudo de nível 200, mas com os status um pouco menores, porque a vida dele tá... o nível dele tá nível 1.
E é muito bom. Aconselho a todo mundo ler. Tá no 224. Então, pra quem quiser ler, espero muito. Vou deixar aqui embaixo também o nome dele, pra vocês lerem, tá certo? Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar like no vídeo, tá certo? Então, vamos embora.